Fala pessoal, beleza? Pessoal, mais um vídeo aqui pro canal, tá? Se você não é inscrito, então se inscreve, curte, compartilha com teu amigo que é aplicador de PPF, precisa ver esse vídeo para facilitar a vida de vocês. Pessoal, vamos lá, iniciando aqui um vídeo, vamos fazer essa moldura aqui, tá? Desse carro aqui que é uma L200 das novas, agora 2026. Ela tem uma cavidade aqui, tá? Ponto negativo, e ela tem essa peça desse jeito. Então, para muita gente que está iniciando, vai ser dificuldade. Então, eu vou mostrar para vocês aqui de uma maneira que fique mais fácil e prático, tá? Vamos iniciar aqui agora, ó. O material tá travado aqui, fora da peça, travei no paralama. Para quê? Para que eu possa esticar um pouco. Porque, como vocês estão vendo aqui, ó, o material como que tá. O que é que eu preciso fazer? Preciso fazer com que ele abrace, tá? Então, antes de iniciar, eu vou explicar o que é que eu estou usando aqui, tá? Primeiro passo de tudo, a gente está usando Life Prime película da vida. O que é que a gente fez? Passou em toda borda, tá? Que é para quê? Dar uma aderência melhor na hora que a gente for fazer um acabamento, tanto nessa cavidade aqui, para evitar de voltar depois, na parte de baixo. E também estamos fazendo aqui com o Life Gel, tá? Então, essa peça aqui a gente vai fazer no gel. Pessoal, lembrando que, por ser uma peça maior, eu não estou usando o gel puro, tá? Eu estou usando algumas gotas de shampoo Johnson, que é para o material deslizar bacana e caso eu precise passar um tempo a mais aqui, ele não chegar a secar. Então, iniciando aqui agora, material travado, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro ponto, travar aqui, só que da maneira certa. O que é que a gente vai fazer? Uma borrifada um pouco de água aqui, só para que facilite para travar, ó. Puxei nessa direção aqui, ó, encostei o dedo, olha isso aqui. O material já ficou, tá? Simples, com facilidade. Próximo passo, o que é que a gente precisa? Aqui, ó. O que eu sempre falo, PPF, o segredo é tensionamento, e tensionamento é lógica. Por quê? O que é que a gente precisou fazer? Puxou para cá. Quando eu puxei nessa direção, o que é que aconteceu? O material aqui, ó, ele já abraçou essa região. Só que próximo passo, para que ele abrace aqui, o que é que eu preciso fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, puxar nesse sentido, que é aqui, ó. Ó, se eu vim aqui e puxar para baixo, olha isso aqui, ó, puxei para baixo, olha o que é que já aconteceu, olha isso, material, ó, abraçou aqui. Então, o primeiro passo já tá feito, que é o quê? A gente puxou nessa direção, que é o quê? Eu falo o seguinte, sempre copia a peça, puxa na direção da peça, que é o quê? Se aqui tá maior nesse sentido, o que é que a gente fez? Puxamos até aqui, travamos aqui, próximo passo agora, eu não posso puxar nesse sentido, eu tenho que descer, porque quando eu puxei descendo, o que é que aconteceu? Abraçou o material, tá? O PPF abraçou a peça. Então agora, próximo passo é o quê? Entender aqui, ó, nesse caso aqui, o que é que eu deveria fazer e devo fazer, para vocês entenderem de uma maneira melhor. Se eu puxar para cá, ó, não vai acontecer nada, então o que é que eu tenho que fazer? Ó, tensionamento, como? Puxar seguindo a peça, que é o que? Se a peça ela vem para cá, então simplesmente eu puxo em direção à peça. O que é que aconteceu? Abraçou, tá entendendo? Então aqui, ó, ele tá abraçado, tá? Para que vocês entendam. Isso aqui é excesso de material, mas tá aqui, ó, o PPF já abraçou. Abraçando desse jeito, o que é que eu tenho que fazer agora? Vou começar a espatular e aqui, ó, vai ser um próximo passo que a gente vai já fazer. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou travar o PPF só nessa parte aqui, que é a parte de fora, tá? Eu não vou mexer aqui ainda, até porque aqui, ó, eu posso deixar com gel aqui, ó. Não preciso travar agora, porque quando eu esticar aqui agora, ele não vai dar nenhuma marcada aqui, tá? Então, ó, PPF tá tudo solto aqui, ó, não tá travado, fato bem importante, tá? Próximo passo agora, vamos travar nessa parte aqui, que vai ser como que a gente vai fazer aqui agora, ó. Vou jogar um pouco de água aqui, água com álcool isopropílico, tá, pessoal? Água desmineralizada, ó. Se eu simplesmente for abraçar aqui, ó, como que vai fazer? Eu preciso puxar, tensionando o material, que é aqui, ó. Tensionei, olha isso aqui agora, ó, já era, abraçou. Então, aqui também tá abraçado, tá? Ó, PPF abraçou a peça. Próximo passo, o que é que eu tenho que fazer? Nesse sentido, que é o quê? Isso aqui, ó. Se eu puxar para cá, ele vai abraçar. Então, ó, um pouco de água aqui, para dar uma travada nessa parte aqui embaixo. Puxei, olha isso aqui agora.
Eu já mostrar para vocês, ó, muito importante, tá? Vou tirar o excesso aqui, só para que vocês tenham uma visão melhor. E lembrando que excesso de material, em vez de ajudar, ele atrapalha. Isso aqui, ó. Se eu puxei e ficou desse jeito, não tá certo. Então eu preciso voltar e melhorar. Ó, por que eu falo que o tensionamento ele tem que estar abraçando a peça? Eu consigo resolver isso aqui espatulando? Consigo, ó. Se eu vim aqui, ó, dei um toque, ó, eu consigo. Só que, se for em uma situação que ele não esteja abraçando a peça e for um tensionamento que não esteja a favor, feito estava aqui, ó, ficou desse jeito, o que é que eu aconselho? Ó, vem aqui, tá? Joguei um gel, né? Ó, ele não tá abraçado, tá? O que é que eu preciso fazer? Sinal que eu preciso esticar mais um pouco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou melhorar o tensionamento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou balançar o material e vou entender, ó, como que ele vai abraçar. Entendi como que abraçou, o material tá aqui, travado, e olha aqui agora, ó, só de passar a mão, ó, já era, ó. Passou a mão, o material tá abraçado e travado, então tá tudo ok, tá? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Novamente, puxar para cá, abraçando a parte de trás aqui, ó. Vamos abraçar essa parte, tá? Vou só remover o excesso do material. Pessoal, tô fazendo aqui devagar, explicando, bem explicado, para que tire toda dúvida de vocês, tá? Ó, puxei aqui, nessa direção aqui, ó, o que é que aconteceu? Também abraçou ali, tá? Então, simplesmente é o quê? Espatular, tá? Se espatulei aqui, ó, tá tudo ok, tudo certo, agora simplesmente é o quê? Vamos começar aqui, ó, remover o gel aqui, ó, fazer a espatulação aqui, ó. Ó, puxei, tá? Comecei a espatular aqui, beleza? Aqui, ó, ó, espatulação, espatulei direito, de uma maneira que remova o gel, tá? A peça ela tem que ficar lisa, sem bolha. Aqui, ó, puxei aqui, tá? Lembrando que nesse caso aqui, o carro, a gente tá usando um PPF fosco, tá? Satin. Ele tem um aspecto aqui, ó, tem tipo umas pigmentação de pérola. Feito isso aqui, ó, espatulação aqui, tudo ok, qual é o próximo passo? Vamos lá, para que vocês entendam uma coisa bem importante. Vai ter quem vai olhar e vai dizer bem assim, ah, é só passar a mão que ele vai baixar e espatular. Assim, ó, se eu fizer isso aqui, ó, eu passar a mão, ó, ele vai baixar. Só que o que acontece? Não sei se vocês vão conseguir entender, mas aqui ele é bem fundo, essa parte. É como se fosse a parte da mão aqui, ó, fechada. Então o que é que eu vou fazer? Para que eu não tenha risco de depois voltar, eu vou trabalhar como se fosse um envelopamento aqui, ó. Eu vou lavar, tá? Com água e álcool isopropílico. O que é que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou segurar o material afastado e vou aqui, ó, descer, tipo fazendo uma cavidade aqui, ó. Feito isso aqui, ó, ele vai encaixar na parte mais negativa aqui sem nenhuma pressão, ó como que já ficou. Perfeito, tá sem nenhuma bolha. Lembrando, para quem está iniciando, for aplicar uma peça assim, que tiver curva, não deixa bolha. Se começou a aplicar, viu que tem uma bolha, o que seja, volta o material e remove a bolha, porque essa bolha não vai sair, depois vai te trazer problema em uma parte negativa, tá? Tanto envelopamento quanto PPF, um dos lugares que a bolha ela não vai sair é em curva. Se ficar uma bolha aqui de água, ela vai evaporar, ela vai sumir na parte reta, mas na curva ela vai ficar, ela não vai sumir, tá? Então, ó, próximo passo aqui agora. Agora vamos entrar para um pouco de tensionamento agora, para vocês entenderem. Nesse caso aqui agora, é simplesmente só levantar a mão aqui? Não, porque o que é que muita gente não entende? Eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. O material aqui nessa parte, ela tá com uma certa pressão. Se eu vim aqui, ó, e tocar aqui, ela vai grudar. Por quê? Porque eu lavei o material, então quando eu quiser espatular, ele vai grudar. Só que o que é que vai acontecer? Ele vai travar aqui com uma certa pressão. Então corre um risco de nessa parte voltar. O que é que eu posso fazer para que o material fique aqui sem pressão nenhuma? Isso aqui, ó, eu vou fazer isso, ó. Eu vou trazer minha mão aqui, ó, olha o que é que eu fiz. Eu puxei o tensionamento, a pressão do material para lá. Então eu consigo espatular sem nenhuma pressão nessa parte, que é isso aqui, ó. Só de fazer isso aqui com a mão, ó, o material tá desse jeito esticado. O que é que eu faço?
venho, lavei aqui, então como eu lavei, tirei o gel, agora ele vai grudar bem, ó, simplesmente se eu puxar para cá, ó, já era, ele vai encaixar tranquilamente aqui, sem nenhuma pressão e não vai me trazer problemas futuros, tá? Como aqui é uma parte bem delicada, eu vou usar uma espátula agora mais rígida, tá? Forçar mais um pouco aqui, ver se não ficou nada de água, de gel. Pronto, feito isso aqui, ó, vamos continuar no mesmo passo a passo, que é o quê? Encaixa o material aqui sem nenhuma pressão, tá? Ele tem que entrar bem suave aqui nessa cavidade aqui. Feito isso aqui, ó, tá top. Vamos já vir para essa parte aqui, tá? Que é uma parte aqui que tá sujeita a ter um risco maior de soltar. Ó, vamos lá. Novamente aqui, espatulei aqui, ó, tirando toda a pressão do material. Ó, eu vi que ficou um resto de água que for, eu venho, volto o material, espatulo do jeito certo. Eu não posso ter nenhuma chance de ficar resto de água, porque se ficar, vai voltar. Então vai me trazer problema, tá? Então é bom que vocês olhem bem, espatulem bem. Lembrando, se tá espatulado do jeito que tá aqui agora, ó, e vocês viram que ficou uma bolha de água, não adianta vir aqui e ficar forçando para tirar. Vem com o material aqui, ó, levanta e volta. Por quê? Se vocês ficarem forçando, na visão de vocês a bolha vai sumir, só que vocês vão estar machucando a cola do material. Então provavelmente um dia depois, se pegar um sol ou até uma certa temperatura, ele vai começar a voltar, tá? Então é muito importante que, viu alguma bolha, volta o material aqui, ó, vai e remove a bolha, tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora, ó? Ó essa parte aqui, vamos entender de tensionamento, tá? Vamos falar de tensionamento, ó. Se eu puxar nesse sentido, olha o que é que tá acontecendo aqui. Tem essas bolhas. Por quê? Tensionamento não tá ok. O que é que eu preciso fazer para que remova essa bolha do jeito certo? Ó, primeiro passo aqui, ó, voltei o material um pouco. Só um pouco que eu voltei o material, o que é que eu fiz agora? Eu distribuí o tensionamento para uma parte maior. O que é que eu fiz, ó? Se eu fizer isso, ó, olha o que é que acontece. Aqui já aliviou o meu problema, só que aqui também. Por quê? O que é que eu vou fazer, ó? Eu puxo para cá. Olha isso. Então, na prática, vamos lá para vocês entenderem, ó. Ó, puxei aqui, tá? Eu espatulei aqui, então, ó, o material já abraçou aqui e olha agora como que mudou aquele tensionamento que estava errado. Agora é simplesmente isso aqui, ó. É espatular, tá? Já era. Digamos que é fazer tudo a favor da peça, o tensionamento. Tem que entender o tensionamento, ó. Feito isso, olha como é que tá aqui o material. O material tá seco. Por quê? Eu usei água, lavou o gel. O que é que eu preciso fazer aqui agora para que não marque na espatulação? Coloquei novamente gel. Olha agora. Então eu posso deixar parado aqui que não vai acontecer nada, tá? Vamos vir para cá, a gente vai fazer tudo isso na peça e no final que a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Vamos lá. Aqui agora para vocês entenderem, tá? Vim aqui agora, ó, novamente. O que é que eu faço? Dou uma lavada. E o mais importante é o quê? O que eu tinha falado para vocês. Isso aqui, ó. Entender o tensionamento aqui, ó. Se eu simplesmente puxei a mão, olha. Aqui, ó. O material abraça. Mas se eu soltar a mão aqui, ó, e for mexer, ó, como é que é? Ó, eu toco, ele volta. Por quê? Porque ele não tá tensionado. Ele tá com uma certa pressão aqui, ó. Se eu voltei aqui o material, se eu fizer isso, ó, com o dedo, olha. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar. Tá entendendo? Então, é entender a peça, tem que entender o tensionamento. Feito isso, vamos lá aqui agora, ó. Ficar daquele, fazer do mesmo jeito. Aqui, ó. Importante. Não adianta vir de todo jeito, ó, e deixar tipo uma bolha de água aqui assim, ó. E depois espatular e querer puxar com o dedo. Não faz isso. Vem aqui, ó, volta, dá uma, lava aqui, ó, o material aqui e vem aqui, ó, do jeito certo, ó. Puxando o tensionamento, tá? Do PPF aqui, ó. Feito isso aqui, ó, como é que ele vai encaixando aqui nessa curva aqui, perfeito. Ó, vamos lá. Tá aqui. Feito aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Como que ficou, tá? Olha aqui. Olha aí. Ó, tá vendo? Sem nenhum problema, sem nenhuma bolha, nada. Beleza, então aqui tá ok, top. Vamos dar continuidade aqui.
joga um pouco de água. Por que que tá espumando, pessoal? Porque eu tô usando água desmineralizada com um pouco de álcool isopropílico. Qual a diferença de usar só água pura? Vai ter muita pessoa que vai falar assim, não, eu uso só água pura. Eu também uso, em muitos casos, água pura. Só que talvez muitos de vocês não vão saber o seguinte, quando se usa água pura, e o material ele só fez isso, ele tocou, ele trava. Quando eu uso água com álcool isopropílico, que ele espuma assim, ó, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer tipo isso aqui, ó. Eu consigo espatular sem deixar nenhuma marca. Então, a água com álcool isopropílico, o que é que ela faz? Ela consegue mexer o material e ao mesmo tempo que ele trava, ele vai deslizar, tá entendendo? Então, lembrando para vocês aqui, ó, por isso que eu estou usando água com um pouco de álcool isopropílico, para que além de travar, ele possa deslizar um pouco, tá? Ó, feito isso, venho aqui, ó, tá vendo? Ó, ficou uma bolinha de nada aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, o que é que eu tenho que fazer? Volto aqui o material, aqui, ó, venho e elimino. Então é muito importante isso, que em áreas curvadas aqui, com cavidade ponto negativo, vocês eliminem toda a bolha que fique, tá? Se for em uma parte reta, aí já é diferente, é mais tranquilo. Mas se for, tiver curva desse jeito, elimina a bolha, tá? Por favor. Tá aqui, ó. Feito aqui, nesse caso aqui, vamos lá. O tensionamento aqui já ficou melhor que do outro lado. Tá vendo aqui, ó? Mas mesmo assim ainda tem um ponto negativo. O que é que eu vou fazer? Vou só puxar um pouquinho aqui, ó. Voltar o material aqui. Vim. Aqui, ó, vamos lá. Vou puxar nessa direção aqui, tá? Ó, vou fazer a cavidade aqui. Fui e tirei a bolha de água que tinha. Agora, simplesmente, eu distribuo esse ponto negativo para cá. Ó, vamos lá. Aqui, ó, tensionamento agora ficou a meu favor. Já era. Abraçou a peça, tá? Então é isso aí, ó. Questão de lógica, saber, digamos que dançar com o material, puxar do jeito certo. Feito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos entender os pontos que a gente consegue tensionar do jeito certo. Ó, vai ter quem vai dizer assim, pô, mas aqui tem um tensionamento que tá bem mais fácil, ó. Mas aqui, de todo jeito aqui ele tá simples. Por quê? Quando vocês ficarem assim, ó, o que é que vocês podem fazer? Ó, só deu um toquezinho de nada, ó. Deu esse pequeno toque, ó. Passou a mão, olha isso aqui. O material ele já está abraçado aqui, ó. Ele já está abraçado. Tá entendendo? Tensionamento tá ok. Fez isso. Por que que voltou? Porque tá só com gel. Se eu fizer só isso aqui, ó. Ó, essa diluição. Só desse toquezinho de água com álcool aqui, ó. Espatulei. Isso aqui agora. Tá aqui, ó. Vim. Lavei um pouquinho a mais. Olha aqui agora. Tá entendendo? Então, quando eu uso um pouco de água a mais, ele elimina qualquer vestígio que tenha de sabão, gel, o que for, e ele vai travar perfeitamente, tá? Então, aqui, ó. Usei um pouco mais de água, tá aí, tá travado, tá? Perfeito, vamos pra cá. O que é que a gente já vai fazer? Vamos usar aqui agora um pouco já de água, com álcool isopropílico, tá aqui, ó. Feito isso, só isso aqui, ó. Ó, já era, ele já ficou, tá? Então, vamos aqui, jogar mais um pouco de água. A gente quer que trave bem aqui, tá? Feito aqui. Vamos eliminar essa parte aqui, ó. Ó, importante que quando ficar assim, o que é que eu faço? Eu dou uma puxada no material, ó, e deixo ele sempre bem abraçado aqui, ó, sem nenhuma bolha, tá? Tem gente que vai falar vela, tem outros, igual um amigo meu fala, vai ficar, eliminar um pezinho de galinha que fica aqui, tá? É só para vocês entenderem aqui, ó. Tá aqui, ó, ficou isso aqui, nada a ver, tensionamento tá tudo bacana, simplesmente aqui, ó, veio. Então, ó, essa parte aqui em si, ó, tudo feito, que é o que? A parte principal que poderia nos dar alguma dor de cabeça, tá? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos dobrar esse material aqui, tá, pessoal? Vamos fazer até o final, até porque é uma mudança de cor, então a gente não quer que mostre nada da cor do carro. Veio aqui, ó, eliminei o excesso do material, tá? É bom que vocês façam isso aqui, ó. Gira o material para ver a distância, tá? Eu já cortei aqui porque eu já sei a distância que tá aqui a peça, porque pode ser que vocês cortem curto demais e fique faltando PPF para cobrir a peça.
Então é bem importante vocês entenderem isso aqui, ó. Eliminei, tirei o excesso aqui do material, tá? Porque o excesso vai atrapalhar vocês. O que é que eu vou fazer aqui agora? Lavo o material com água e álcool isopropílico e vou vir aqui, ó, espatulei aqui, o material já fica aqui, ó. É muito top como que ele trava. Por quê? Tem pessoas que usam muita diluição de álcool isopropílico na água. O que é que vai fazer? Ele não gruda bem. Aí é onde entra naquela parte que eu falei, que eu uso um pouco de álcool para que ele deslize e também trave. Se eu usar a quantidade certa, é isso aqui, ó. Ó, ela fica branco e ela tipo ferve, que é exatamente isso aqui, ó. Então o que é que ela faz? Ela lava a peça. Então quando ela lava a peça desse jeito, ela faz com que grude. Olha isso aqui, ó na curva aqui. Olha a facilidade que gruda. Olha a facilidade que isso aqui gruda. Tá entendendo? Ó, o material ficou. Só espatulo, o material fica. Aqui para vocês verem. Ah, beleza, vamos lá. Aqui, ó, puxei aqui e espatulei. Olha isso. Olha isso. O material ele não volta, ele já fica. Então agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos cortar aqui tipo rente, tá? Já para eliminar esse excesso de material. Para já deixar a peça certinha aqui, beleza? Cortei aqui, vim aqui, ó, cortei, beleza. Olha aqui agora como que ficou essa parte aqui, ó, para vocês entenderem aqui. Tá vendo? Tá aí totalmente coberta, tá? Uma área de cobertura perfeita. Veio aqui agora, ó. Aqui é desse jeito, tá? Vamos fazer aqui, lava novamente. Pega o material aqui, ó. Olha isso. É simplesmente passar a espátula aqui, ó. Ele já fica. Cadê? Sem dificuldade nenhuma e de travar, sem ter que segura, prende, não. Só tocou aqui e já vai ficar, tá? E agora o que a gente faz novamente aqui, ó. Tira o excesso do PPF, tá? Tem que eliminar o excesso para que fique certinho e não fique puxando para voltar. Aqui, ó. Veio. Aqui. Aí. Pronto. Feito aqui, a gente vai fazer essa parte aqui. Aqui vai ter um corte de alívio aqui, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. Aqui. Deixa eu só soltar o PPF aqui nessa parte. Beleza. Soltei aqui. Vou tirar o excesso do PPF. Vou ver aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Bem aqui. Aqui assim nessa parte. Aqui assim, ó. Eu posso dar um corte aqui. Ou eu posso dar um corte em linha reta. O que é que eu vou fazer? Como vai ficar discreto aqui, ó. Vou vir aqui. Olha isso aqui, ó. Vou vir aqui, tá? Nessa parte que vai ficar escondido aqui e aqui, ó, dei um corte, tá? Puxei aqui, tá aqui. Feito isso, vamos lá para vocês entenderem agora. É isso aqui, ó, sem dificuldade nenhuma. Pera aí, espátula aqui, ó. Espatulei, tá? Espatulei aqui. Vou fazer o que aqui nessa parte? Vou puxar o material para baixo aqui, a favor da peça, do tensionamento abraçar. Olha isso. Feito. Então aqui já temos o material aplicado aqui. Agora é o que? Simplesmente vim aqui novamente. Vamos tirar o excesso do PPF. Vamos vir aqui, ó. Cortei. Vamos vir aqui, certinho aqui, ó. Cortei aqui, ó, emenda imperceptível, não dá pra ver que tem, tá? Tudo ok. Vamos fazer o que aqui agora? Vamos começar aqui, ó, pessoal. Vamos pra parte do corte aqui em cima agora, tá? Pra vocês entenderem. Vamos eliminar a bolha, eliminei aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a própria peça aqui, ó, como uma régua, tá? Uma parede aqui para cortar certinho aqui.
porque na parte de dentro ela não tem uma área que eu possa dobrar e ela vai grudar. Então eu vou usar a própria moldura aqui como uma régua, tá? E observação, se o tensionamento tá ok, eu posso cortar a rente tranquilamente, que não vai me trazer problema. Agora, se eu entender que o tensionamento não tá ok, ele pode me trazer risco, então dos dois, eu vou ter que voltar o material, fazer o tensionamento do jeito certo, ou eu vou fazer o possível para dobrar o material e travar ele para que ele não volte, tá? Nesse caso aqui tá tudo ok, só lavar um pouco melhor com água aqui. Eu lavei aqui, tá aí, ó. Só tô fazendo um vídeo bem tranquilo e devagar, explicando passo a passo para vocês entenderem, tá? Tá aqui, ó, comecei a cortar novamente, vim, aqui, ó, vim, cortei, aqui, ó, tudo bacana, tá? Olha isso aqui como que ficou top, tensionamento tudo perfeito. Vou cortar aqui agora, terminar de cortar, tá? Ó, puxei o material, vim aqui, ó, usei a própria peça como uma régua, tá? Vim aqui, ó, tá aqui, feito. Então aqui tá cortado, tensionamento tudo ok, beleza? Agora vamos finalizar o corte aqui. Vou passar aqui, tá? Ó, feito isso, vamos lá. Ó, essa posição aqui para vocês verem. Tá aqui, cortando, ó. Tudo bacana, tá? Corte tudo ok. Aí. Veio. Aqui. Aí, ó. Aqui. Pessoal, tomar cuidado com a lâmina, tá? Para não riscar o carro. Ó. Vamos lá. Aí, aqui, ó, vamos tirar o excesso, tá? Então, ó, toda a parte de cima, tudo ok, peça ó, praticamente finalizada, tá? Vou apenas usar aqui. Agora vamos lá, vamos novamente aqui agora, ó. Vamos dar um corte de alívio nessa parte aqui embaixo, tá? Vai ser onde? Vai ser bem aqui, ó. Vou dar o corte novamente igual do outro lado. Puxei aqui, já dei o cortezinho de alívio. O que é que eu fiz? Cortado o PPF aqui, dado o corte de alívio, ó. Deu o cortezinho de alívio, o que é que ele já faz automaticamente? Ó, ele já abraçou já. Simplesmente isso aqui, ó. Ó, vim, espatulei, tá aqui, ó. Tudo ok. Simplesmente venho novamente aqui, corto, tiro o excesso do material, faço a curva aqui, que é o que ele tem, tá? Aqui, e corto aqui agora, ó, tá aí, tá? Então aqui, ó, pessoal, peça aplicada, em seguida eu vou só dar um corte aqui onde é os parafusos, tá? Mas enfim, a peça ela foi toda aplicada aqui para vocês entenderem, tirar toda a dúvida de vocês aqui, ó. Se observar direito, não deu marca, não manchou, não marcou nada, tá? Então é muito importante vocês vejam isso. Aqui, ó, o detalhe aqui, tensionamento. Então assim, pessoal, sobre tensionamento, tá? É bem tranquilo, eu falo que é questão de lógica. Tem que olhar para a peça e entender, brinca com o material ali, dá uma puxada, testa se ele vai abraçar de um jeito, mas a coisa mais simples é o seguinte, entende a peça. E olha para a peça e pensa que tu tem que puxar de acordo com a peça, que é o quê? Travou lá, puxou para cá, chegou nesse ponto, próximo passo, puxa para baixo, chegou aqui, puxa para cá. Então sempre vai ser isso, vocês vão puxar o material de acordo com o desenho da peça. É igual uma paralama desse. O que é que a gente vai fazer? A gente encosta o material aqui, tá? A gente simplesmente
trava nessa direção, puxa o material para cá. Por que que puxa para cá? Porque ele vai abraçar a parte que está maior aqui. Quando chega aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai puxar para cá? Não. Chega aqui, a gente vai abrir o material, ou vai travar aqui e puxar para cá. Para quê? Copiando novamente a peça. Por isso que a gente consegue esticar e cortar o material, ele não vai voltar, porque o triangulamento está do jeito certo, tá? Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Agradeço a vocês. Então, curte, compartilha, indica aí pro amigo de vocês, tá? E se inscreve no canal aí que tá iniciando agora, mas eu garanto que vou ajudar muito vocês. E é isso aí, valeu mais uma vez. Aula do Bigode.